Olá, o meu nome é Lídia, sou servidora pública federal lotada na Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu resolvi gravar sobre as análises que eu desenvolvi para decidir quanto à migração ou não para o novo regime. No primeiro vídeo, eu falei rapidamente sobre o que seria esse novo regime. No segundo, eu falei sobre a PEC e agora eu vou falar sobre as minhas análises, tá? Antes de começar, eu gostaria de trazer aqui uma frase do Rodrigo Tenório. O Rodrigo Tenório é um procurador do Ministério Público Federal que tem falado bastante sobre o assunto. E ele fala assim: a preguiça e a ignorância são os atalhos mais rápidos para o fracasso. Quando eu falei que eu gostaria de gravar esses vídeos para gerar uma reflexão, eu percebo que tem algumas pessoas que estão bastante alheias com relação a essas mudanças que estão para acontecer. E eu acho que se, por um lado, é difícil tomar uma decisão, por outro lado, também deixar a cargo do destino, decisões que vão impactar a nossa vida para o futuro, também não é algo muito adequado. Então, por isso que eu resolvi deixar a preguiça de lado, gravar esses vídeos que também não é algo tão tranquilo, mas com o objetivo de tirar todo mundo da zona de conforto e discutir essa questão, né? Como eu disse, tem muito material sobre o assunto. Se você ainda não teve oportunidade, ainda tem 2 semanas pela frente para procurar esse material, mas de todo o material que eu procurei, a maior parte deles é a favor da migração, tá? Por inúmeras razões que eu pretendo trazer algumas delas para cá. Das pessoas que optaram por não migrar, o argumento mais consistente, assim, que é o que mais me afeta, é com relação a uma possibilidade de uma invalidez precoce. Qual o amparo que a gente teria com relação a isso? Mas aí eu concluo que a gente está desamparado tanto no outro regime quanto no atual, tá? Bom, qual que é o cenário que a gente se coloca, né? A gente, servidor público, nós somos taxados aí de responsáveis pela crise da Previdência. Então, nesse cenário, eu não vejo muitas perspectivas de grande aumento na nossa remuneração. E o primeiro raciocínio que eu desenvolvi será que vai valer a pena eu ficar por mais um tempão contribuindo sobre um valor acima do teto? E aí esse teto do INSS vai sendo reajustado ano a ano, a minha remuneração não, e eu praticamente só joguei dinheiro fora, né? Esse foi o primeiro cálculo. E aí eu tentei, mas não de maneira conclusiva, fazer uma comparativa entre os reajustes do teto do INSS e os reajustes dos servidores públicos, mas como o servidor público não tem uma data certa para receber reajuste, essa comparação foi bastante complicada. Bom, então eu resolvi passar a análise da minha situação especificamente. Eu peguei todo o meu histórico de contribuição para a Previdência Social, para o regime geral, que eu tenho 11 anos de regime geral. Peguei mais um ano de serviço estadual e fiz um comparativo aí de quantas contribuições eu tinha abaixo do teto e concluí que cerca de 50% das minhas contribuições nesse período estão abaixo do teto. Bom, então, por isso que eu falo que tem que analisar a migração em conjunto com a reforma da Previdência. Eu entendo que eu vou ser bastante prejudicada com a reforma da Previdência, porque essas contribuições abaixo do teto, que eu tinha expectativa de que ao longo da minha vida contributiva sumissem da minha base de cálculo, porque seria levado em conta 80% das maiores contribuições. Hoje a realidade já não parece ser mais essa, porque todos esses valores entrariam na minha base de cálculo. Bom, com relação ao que eu falei do temor de uma aposentadoria precoce por invalidez. A aposentadoria hoje ela já é proporcional ao tempo de contribuição, então nem de longe chegaria ao valor que eu ganho hoje. E a diferença é que com a reforma vai ser limitada ao teto, então ela ficaria um pouco menor. Então, tanto num caso quanto no outro, se eu quiser realmente ficar resguardada de uma eventual aposentadoria por invalidez, eu teria que fazer um seguro de vida.
E aí eu fui atrás de fazer simulações de seguro de vida. Cheguei a uns cálculos, não busquei muito mais que isso, porque a intenção era só ter uma ideia. Para um seguro de vida de capital de 300 mil reais, eu pagaria anualmente 2.200, e para um capital segurado de 500 mil reais, eu pagaria 3.120 por mês. Fiz um cálculo aí de quanto, se eu aplicasse esse valor, quanto que isso daí me renderia por mês. Eu cheguei a um cálculo de 2.000. Então, eu receber essa quantia num seguro, aplicar isso daí no mercado, me daria mais uma renda de uns 2.000 reais por mês, tá? Não sei se eu vou fazer ou não, mas foi uma referência para minha análise. Também pedi meu cálculo pro meu órgão público. Esse cálculo ainda não foi disponibilizado do benefício especial, mas havendo uma aposentadoria por invalidez, eu receberia o meu benefício especial na sua integralidade, aí não seria um proporcional, né? O benefício especial, ele volta de maneira integral aí até o fim da minha vida. Outros raciocínios. Eu vou ter uma margem financeira que eu vou poder aplicar no mercado. E aí o mercado, também acho importante a gente abrir os olhos, que o mercado vai muito além desses bancos tradicionais que existem. Eu sei que tem muita gente que tem medo, que teve experiências ruins, a história do boi gordo e tudo mais, mas eu acredito que a gente tem a capacidade de estudar um pouco isso e buscar investimentos que nos permitam uma rentabilidade melhor do que as oferecidas por esse banco tradicional. Eu fui fazer uma análise dos meus investimentos. Nesses bancos tradicionais eu recebo por volta de 83%, 84% do CDI, ao passo que, dependendo do banco que eu escolho, né, através de uma corretora, eu posso vir a ter rendimentos de 112%, 120% do CDI. Então, isso já implica uma diferença bastante grande. Outra questão que me preocupa bastante é que, se hoje já se fala que a Previdência tem um déficit, quem me garante que daqui a pouquinho eles já não estão cobrando contribuições extraordinárias sobre a minha remuneração, né? Porque é esse o grande mote da reforma da Previdência. Então, eu migrando de regime, todas essas contribuições ficariam limitadas ao valor do teto da Previdência. Ao passo que, se eu não migrar, vai ser com base em todo o meu salário de contribuição, com base em todo o meu salário. Também com relação às alíquotas. A alíquota já vai, se a reforma da Previdência passar, ela já vai para 14%. Quanto mais eu ganho acima do teto, maior fica a alíquota. Se eu fizer uma opção pela migração, a minha alíquota vai ser de 14%, e a diferença não vai ser taxada, né? O que eu ganhar acima do teto não vai ser base de cálculo dessa contribuição previdenciária, tá? Então, esses temas são os que têm me feito mais refletir sobre o assunto. Porque a visão de futuro que eu tenho do servidor público, ela não é nada romântica. Eu acho que nós somos seres que caminhamos para a extinção, pelo que a gente ouve no discurso aí. Já se fala em não fazer concurso, que computadores vão substituir o nosso trabalho, porque a digitalização vai resolver a falta de servidor público. Fala-se que servidor é o grande responsável, então ele vai ser mais taxado, porque é uma classe de privilegiados. E tem uma outra análise que, nessas leituras que eu fiz, um dos autores ele fez uma comparação entre a Previdência e uma pirâmide. E ele diz que quem entrou mais para trás, e eu sou uma das últimas a entrar, porque eu sou uma das últimas representantes do regime antigo, porque eu entrei em 25 de junho de 2013, pouco menos de 4 meses antes da instituição do novo regime, em caráter obrigatório para todos os novos servidores. Então, ele diz que, assim, quem vai sustentar? Hoje eu sustento quem está lá em cima. A hora que eu chegar no topo da pirâmide, quem vai me sustentar? Então, ele diz que esse modelo de previdência, ele é insustentável. E também, se a gente pensar nessa proposta que vem aí de capitalização também da previdência pública, se hoje o regime, quem está no serviço público contribui para quem já se aposentou receba, a partir do momento que é capitalizado, então que cada um vai contribuir para a sua conta, e quem vai pagar o meu? Porque quando eu tiver lá em vias de me aposentar, vai estar todo mundo dentro
do regime capitalizado, de onde vai sair o dinheiro para me pagar? Então eu penso que assim, se por um lado eu tenho o risco do mercado, eu tenho o risco de não saber gerir adequadamente as minhas economias, por outro, eu acho que a gente está numa situação de risco político que também é bastante grande, né? A gente acaba sendo aí a bola da vez para justificar aumentos nas nossas contribuições e redução da nossa perspectiva de recebimento de aposentadoria. Então eu ainda tenho mais umas 2 semanas para tomar minha decisão final. Hoje eu digo que a minha intenção é fazer sim a migração, ainda não me decidi com relação à FUNPRESP, eu ainda não me sinto à vontade para falar sobre a FUNPRESP porque eu tenho muitas dúvidas. A FUNPRESP sim tem uma vantagem da contribuição paritária, mas cerca de 20% de cada aporte, tanto meu quanto da União, vai para o Fundo de Benefícios Especiais, né? Então, já não é bem, se for pensar, não é bem 100%, taxa de carregamento é alto. Então, eu penso que a FUNPRESP é algo que eu ainda tenho que pensar sobre o assunto. Como eu disse, vou repetir aqui, eu estou longe de ser a dona da razão. Essas decisões que eu estou tomando não são decisões fáceis, mas eu acho que eu tenho que refletir sobre elas. Se tiver algum erro na minha análise, e você que está vendo esse vídeo entende que pode contribuir para a minha decisão, eu agradeço se você me der esse feedback. E, enfim, força para todos nós. E a gente tem que ter a tranquilidade que a decisão que a gente tomar hoje é com base com os elementos que a gente tem hoje. Daqui 20, 30 anos, eu posso olhar para trás e falar assim, poxa vida, era melhor eu ter migrado ou era melhor eu não ter migrado. Mas isso é uma futurologia que não dá para a gente se cobrar hoje. Então a gente tem que tomar uma decisão a mais racional possível e ficar com a consciência tranquila de que aquela decisão que a gente tomou, se bem embasada, se bem estudada, foi a melhor que a gente poderia tomar. Eu desejo sorte a todos vocês, a todos nós, ao nosso país, que essa reforma passando, se ela é necessária para que todo o país caminhe melhor, é assim que a gente espera. E aí a gente também tem que analisar o nosso lado e como a gente pode buscar uma melhor saída para nós, para o nosso futuro, para os nossos dependentes, de acordo com as regras que estão postas aí na nossa sociedade. Forte abraço a todo mundo, boa sorte!